Isso aqui que ele vai falar quase acabou com a carreira deles. Pra quem não sabe, Zé Neto e Cristiano deram uma pausa, mas não por motivos de descanso. Na verdade, aconteceu várias situações onde foram obrigados a dar uma pausa por uma questão psicológica. Hoje, aqui nesse corte, veremos que não foi da parte do Zé Neto, mas estava uma pressão também na parte do Cristiano. Hoje voltaram a fazer show, mas eu quero fazer um react falando aqui uma opinião que não vale de nada. Mas se você quiser ver o vídeo original, vai estar no link da descrição, beleza? O maior do Zé, o causador maior do problema do Zé foi o pod, o cigarro eletrônico, porque o cigarro eletrônico começou a destruir algo que ele mais amava, que era a voz. Você fumava também? Era cantar, sim. Tinha um problema gravíssimo com o vício, né? Turma, aqui é o seguinte, eu já fui no show deles depois dessa época que acabou a voz. Cara, realmente a voz, pra quem entende um pouco, pra quem gosta da afinação e tudo mais, tava bem ruim mesmo, tá? Tava praticamente zero de voz. Foi nessa época que o cigarro estragou, hoje tá se recuperando, nos novos DVDs já tá melhor. Você pode perceber que a afinação já tá salvando, não tá aquele negócio tão artificial assim. Só que nessa época que eu fui, tava muito ruim mesmo, tava absurdo. Porém, tem um outro ponto. O show deles, do rodeio inteiro que eu fui, foi o melhor, porque foi o mais animado. Tava tudo cronometrado, as músicas pega demais, sabe? Eles têm um repertório muito incrível para show também, não só para você escutar no Spotify e tudo mais. Então, compensa muito ainda, mesmo você falar que perdeu a voz e vai demorar para recuperar, talvez não recupere o que era, isso aí também é normal com o envelhecimento dos artistas, mas mesmo assim, compensa muito o show deles, cara, é muito bom, foi melhor do que todos os outros, e os outros artistas eram grandes também, não era artista menor e deles foi o melhor show, não, eram artistas grandes, top 10 do Brasil em sertanejo, e o deles, na minha opinião, e da de muita gente, foi o mais animado, o mais legal, mesmo todo mundo percebendo que a voz do Zé tava ruim. Mas o Zé ele tem asma, né, Flor? E aí a nossa fonoaudióloga sabe, tanto que acabou, o Zé não tinha voz pra falar. Ele simplesmente ia gravar vídeo. Grava um vídeo de aniversário aqui. Cara, ele dava burro na van, porque ele não conseguia gravar um vídeo de aniversário. Então, assim, acho que foi o processo. Por conta de fumar? Processo de perca da... Cara, e quem fuma sabe o tanto que é difícil largar daquilo lá. É absurdamente viciante. Foi feito pra te prender e nunca mais você sair. Turma, imagina você vive da sua música, você conquistou milhões de ouvintes, fãs, tem uma pressão para acertar repertório ainda até hoje. Talvez hoje está um pouco melhor, mas sempre teve essa pressão nos seus ombros de acertar o repertório, de cantar bem. Saber que tem uma equipe por trás de você de, sei lá, 40, 50 pessoas que depende de você estar bem, de você estar trabalhando para sustentar a sua família. Se você parar de trabalhar, as contas vão chegar a boleto de 40, 50, 100 mil reais no mês, né? Dependendo do financiamento e tudo mais, dependendo do DVD do projeto que você gravou. E aí você perder a sua voz por conta de algo que você podia ter evitado. Imagina como é a pressão psicológica em cima disso. Então veio a Marília, aí o Zé foi, e aí começou a se entristecer, e aí começou a fumar. E aí o que acontecia? Ele chegava no show, ele não tinha voz pra cantar. O que ele fazia? Se anestesiava na onde? No álcool. Então ele subia no palco, bêbado. E aí começou a tratar a depressão com medicamento. Então ele subia no palco, aí além dele não ter voz, ele fazia todo aquele papelão. No outro dia ele acordava, ele olhava pro celular e via os comentários, né? E aí vinha a culpa, vinha tudo, o cara sei quem ele era, a voz que ele tinha, o artista que ele é, todo mundo sabia. Eu falava assim, Zé, você sempre foi o contador da piada, você era o palhaço do circo, você era o centro das atenções. Hoje você sai, você é a piada do circo, cara. Então você tem que voltar a ser esse cara que você é, cara. Você não é isso aí que você se tornou. Você sabe que não. Você falava? Falava pra ele, falava, cara, você não é a piada, você é o palhaço que conta a piada. Você não pode chegar nos lugares e sair como uma piada. Eu não aguento mais isso e não aceito isso de você. E aí, ele começou a ter... Aí, tinha uns quadros eu vou resumir bastante pra chegar a galera... Uma coisa interessante, pessoal, é que muitos artistas passam por isso, da nova geração, da velha guarda não sei tanto, mas da nova geração você vê também no podcast do Felipe Rodrigo falou a mesma coisa. Ele tava tomando remédio e também se embriagando no show, né? Talvez por mexer com a questão psicológica, a fama, a pressão e tudo mais. Então isso não é exclusivo de Zé Neto e Cristiano. Isso acontece com várias duplas. E para quem acompanha muito podcast há muito tempo, assim como eu, até antes da vinda de podcast, assistia bastidores, gravações, produção musical, músicos,
né, de estrada, todos esses canais aí que mostram um pouco de bastidor, a gente vê que é comum isso daí, quando o artista se pronuncia de bastidor, falar de depressão. Conhece bem, mas tinha esses quadros. Aí ele tinha síndrome do pânico, o Zé tinha síndrome do pânico de desmaiar mesmo, de apagar, de ter que a gente segurar ele na cama, porque ele entrava em síndrome de pânico, ele queria ar, cara, ele corria pras janelas dos hotéis, não era pra se matar, mas era pra buscar, cara, e ali ia acontecer uma merda, então foi uma batalha muito grande, todo mundo travou. E todas as vezes que ele tinha síndrome do pânico, ele chamava por mim no quarto, cara, e aí eu falava que eu ia lá, acudia ele, voltava pro meu quarto e travava eu ali na cama. Aí meu assessor travava, porque eu tava vivendo o luto da minha mãe, cuidando do meu pai, recuperando da minha depressão, e aí cuidando do Zé como o irmão mais velho, e tudo acontecendo, e eu acho que é aí onde vem essa fase dele se sentir vulnerável. Então acho que magoava mais e mais ele ainda por dentro, e ele sempre foi um cara muito forte, cara. O Zé sempre foi um cara assim, ele era um maroeira, todo mundo via ele como um cara fortíssimo, e de repente você se sentir tão vulnerável, né? E é onde vem essa dificuldade. Então assim, já era pra gente parar há muito tempo, cara. E aí acontecia essa bola de neve, eu falava, cara, não tô aguentando mais subir no palco nessa situação, não sabia se ia ter show, se ia cancelar, se ele ia dar piripaque no camarim, se ele ia dar piripaque antes de embarcar no avião. Então o Zé ele era um cara normal a semana inteira. Chegava o dia de viajar, ele travava. E foi, cara, a coisa foi ficando muito séria, muito séria, muito séria, muito séria. Eu falei assim, aí eu convoquei uma reunião e falei pros empresários, falei, cara, Gil, vou cumprir a agenda até o mês que vem, aí eu tô parando e tal. Bom, pessoal, acho que aqui o ponto-chave do corte tá aqui, tá? Porque de resto vai ser mais sobre isso. Então, juntou várias coisas. O Cristiano passou por a mãe dele falecendo, né? Ficando ruim, depois falecendo. O Zé Neto, bebida... depressão, já foi esclarecido bem até esse ponto aqui. Acho que não vale a pena a gente prolongar nesse corte. Vamos pro próximo. O próximo corte é de outro podcast, né? Famoso no sertanejo, que é do percussionista deles. É o Jazz, se eu não me engano, a pronúncia é assim. Ele é um percussionista que foi, acho que 10 anos percussionista deles. Falou sobre esse momento. Agora imagine a dupla faltando em shows, né? Dando, às vezes, descumprindo em cima da hora uma agenda de um show, como fica a cabeça dos músicos, né? Não só do contratante, né? Que também vai tomar um grande prejuízo aí. Só que os músicos também são a parte, acho que, dessa situação toda mais vulnerável. Porque o contratante teve um caixa milionário que talvez ele torrou e teve que mudar a data ou cancelar e o pessoal estornar, né? Ou ficou no prejuízo para eles cobrirem depois, tá? Tombo é grande, com certeza, mas realmente já tinham mais estrutura. A vida deles normalmente é um pouco mais confortável comparado a músico e da dupla também. Agora imagina o músico vendo o show sendo cancelado e talvez ele ganhando por show e não mensalmente, né? Então vamos ver, acompanhar como que foi a cabeça de um músico que estava presente nessa época. Parar, né? Cara, foi uma relação, tipo, muito difícil na minha carreira, porque é onde tá de novo. Mais uma carga intensa que eu tive na minha carreira. Porque, tipo assim, Miller, pra mim, tava tranquilo, cara. Porque, né, minha sala era no estúdio do Dudu, né, que os meninos também é sócio do Dudu, tava lá de boa, tranquilo. Só que toda essa carga emocional que eu tinha com o Zé Neto Cristiano, cara, sempre foi muito aflorada. Eu sempre torci muito pros meninos, como eu torço até hoje, cara. Então, assim, às vezes, bicho, tinha ali no meio da carreira ali... Tinha um rodeio que você ia, tava no meio arena ali, sabe? De você ficar triste, pô, o povo não veio, será que foi o escritório? Será que foi o contratante que não soube trabalhar? O que aconteceu? Tipo, né, você ficava tenso com aquilo. Então você põe aquela carga de sentimento pra fazer dar certo no artista. Veste a camisa. Você veste a camisa literalmente, eu vesti a camisa literalmente. Diferente de muita gente falar, tem um músico emocionado, que tudo pra ele tá bom, tudo é fotinho, tudo é... Não, eu vesti a camisa mesmo assim, como, né, a gente, bicho, perguntar pros meninos, pode perguntar. E eu já tinha esse laço familiar. Eu falei, cara, pra mim, aí eu pus família e carreira. Eu falei, cara, eu tô me rotulando. Chama o Diadé do Zé Neto. Chama o Diadé do Zé Neto. E ficou 1, 2, 3 anos. O Diadé do Zé Neto. E aí, o Diadé do Zé Neto. Pra quem não tá entendendo até aqui, galera, esse daqui é o percussionista que tava com eles, como eu falei, durante 10 anos. Só que eu acredito que ficou muito focado na imagem dele por duas questões. Uma pela questão do dread grande. Então ele criou uma conexão muito forte quando aparecia nos audiovisuais gravados. E outra questão, que foi a principal, que ele tava no clipe da Largada às Traças, se eu não me engano. Então, e esse clipe foi o quê? Um dos clipes mais vistos, a música mais ouvida do ano, que eu esqueci qual ano que foi lançado, mas foi a música mais ouvida do ano. Acho que tava 800 milhões, 750 milhões no YouTube a última vez que eu vi, se eu não me engano era isso. Então, ele ficou realmente marcado como percussionista do Zé Neto, e ele fez uma boa participação nesse clipe, tocando, sorrindo, brincando. Você sentiu uma vibe boa dele no clipe,
Então ficou muito marcado, não só por esse, o outro DVD, depois Largar as Traças, que estourou várias músicas, eles fizeram um momento acústico, ele aparece também em evidência. Então, acho que por isso ficou tão marcada o visual dele ao Zé Neto. Na hora que a gente colocou e tal, e tudo deu muito certo, graças a Deus, eu coloquei, aí veio esses problemas. Quando esses problemas não foi o estupim, assim, não foi só aquela última parada que teve. Teve vários problemas, teve vários shows cancelados. Teve Foi pandemia no meio. exatamente onde eu vou chegar nisso. Aí, cara, a gente não tinha certeza se ia receber e tal. Teve muitas das vezes, o Zé cumpriu, vou tirar do meu aqui, vou fazer o da galera tal, baita atitude dele. Só que o que aconteceu? Nesses 10 anos já, né, foi tendo esses problemas, foi ficando difícil, porque eu tava rotulando como dia do Zé Neto, e aí a sua casa, bicho, já não começa a ser mais a mesma, porque a grana já não era a mesma, show cancelando, contratante ficou com medo de contratar Zé Neto Cristiano, porque os caras aí saíram no bastidor, porque Zé Neto Cristiano é bomba relógio. E você acha que você trabalhando com um cara desse vai ficar feliz de ouvir isso no bastidor? Quando cancelava show, né, tinha que sair escoltado da cidade, chegava lá o show rolando, o show pra rolar, pra acontecer, e aí de repente sai no Léo Dias, cara, nem a gente ficava sabendo, o Léo Dias postava primeiro, antes da gente saber. Caramba. Então aquilo, cara, foi, nós também da banda, foi ficando doente com aquilo, de gostar muito do Zé, de saber que ele era um cara que não merecia aquilo, cara. Sabe? E aí foi juntando, eu coloquei carreira e família. Aonde... Pessoal, acho que em questão de corte tá bom aqui. Vamos terminar de fazer a reação e a análise. Bom, pelo que eu percebi aqui é o seguinte. O Zé Neto, ele é um cara bem sincero nas atitudes dele, em ser brincalhão e tudo mais. E vem acompanhado de o que se passa na cabeça dele. Às vezes não é isso que ele demonstra, né? Talvez não seja dessa forma que eu tô falando, só que eu já convivi com pessoas extremamente extrovertidas, extremamente brincalhonas, que têm um coração enorme e sofrem com depressão. Eles se abrem com muito poucas pessoas sobre isso, talvez nem se abram. Então, isso eu já vi acontecendo próximo a mim. O que aconteceu foi o seguinte, o percussionista viu que, provavelmente, né, o Cristiano também falou sobre isso, que era possível eles abandonarem a dupla e não voltar mais. Então imagina para a cabeça dele estar fazendo o show com uma dupla que pode acabar daqui para frente, né? Em um mês pode não existir mais e ele ficar sem trabalho. E ele recebeu uma proposta do Hugo Guilherme. E aí o Hugo Guilherme chamou o Jeff Villalva, sanfoneiro dos mais famosos aí do sertanejo. É uma banda que a turma aqui nesse podcast falou que apelidaram de Real Madrid, porque realmente são músicos muito famosos, né? E aí ele foi pra lá por essa questão. Porém, fica aí uma finalização do vídeo pra falar que a verdade prevalece. Ele tomou uma atitude que foi benéfica pra ele, pensou consciente. Porém, fica aí que o Zé Neto e Cristiano voltaram com tudo, né? Estão fazendo muitos shows e a verdade prevalece. Então o público acolheu o Zé Neto. Viu em cada parte que ele falava, em cada situação que ele conversava, o pessoal vê verdade nele. Então talvez ele pode dar uma pausa na carreira e voltar depois, porque o público acolheu ele. O pessoal ama o jeito que ele conversa, né? O pessoal ama o jeito que ele brinca. E o complemento do Cristiano também, como sendo uma pessoa mais assim, de boa, parece que deu um match perfeito. E então eles voltaram com tudo, né? Então acabou que deu certo pra todo mundo. Comenta o que você achou desse vídeo, se você pensa exatamente assim ou pensa diferente. E deixa o like pra ajudar esse vídeo a crescer. Valeu, tamo junto, até mais.